Sejam bem-vindos à nova Conference. Para darmos início, receberemos o pastor Flávio Vavassoura, da Igreja do Nazareno Central Campinas. Uma salva de palmas. Graças a Deus, olha só que apresentação chique dessa, hein, gente? Misericórdia, eu estou literalmente em casa, literalmente. Chego aqui, o Ministério do Louvor da igreja, é ou não é? Chego aqui, um povo bonito como esse. Enfim, é bom estar em casa. Eu tentei correr para abraçar o Diego, ele fugiu. Ô Diego, eu vim por aqui para te abraçar. Você sai por lá, irmão, o que aconteceu? O povo vai achar que nós estamos brigados. Eu vim por aqui para dar um abraço. Aí vocês correm por lá. Graças a Deus, bênção, bênção. Isso é uma união assim de flamenguistas, entendeu, gente? É um negócio. O São Paulino, pastor da vossa igreja, ele teve que lidar com a nossa fúria 2 dias atrás, e é só o princípio das dores. Eis que te digo que no Maracanã vem mais. Amém e amém, diz o povo de Deus. Privilégio estar aqui mesmo, ver o pastor Manuel Lima, o nosso líder nacional. Está aqui com o pastor Jean, que tem feito a diferença nesse tempo de repensar como a igreja pode ser tão influente como ela já tem sido nessas mais de 6 décadas. A Igreja do Nazareno tem feito um trabalho maravilhoso nessas últimas 6 décadas. Onde ela chegou, onde ela chega, ela influencia com a sua mensagem de santidade, com o seu compromisso de viver em integridade. Uma igreja que não tem nenhuma outra forma de viver o Evangelho senão de forma pura, e é assim que ele deve ser vivido. Onde quer que eu chegue, e o Senhor tem me levado a alguns lugares, eu tenho o privilégio de me apresentar como um pastor da Igreja do Nazareno, e todas as vezes que o faço, sempre ouço coisas boas. As pessoas dizem: Igreja do Nazareno conheço, uma igreja séria, uma igreja comprometida, uma igreja com um povo que vive em santidade. E esse é o nosso maior legado, e essa é a nossa maior responsabilidade, sermos um povo que reflete essa mensagem em tudo o que faz. Portanto, é uma alegria poder estar aqui falando a vocês nessa noite, nesta conferência da igreja que tanto já tem abençoado. Eu tive o privilégio de estar na edição lá no Recife, e hoje tenho a oportunidade de estar aqui. Eu cheguei hoje de viagem, cheguei hoje cedo, eu estava fora do país, cheguei hoje de manhã, ainda falei para os pastores: eu vou chegar, prego, porque amanhã eu viajo de novo, eu prego no Rio de Janeiro, e eu tenho que voltar para estar na igreja, senão vão me mandar embora da igreja, porque eu estou em tudo quanto é lugar, mesmo na igreja. Então eu preciso estar domingo nos cultos da manhã e da noite. Eu vou pedir para que você fique de pé, por favor. Prometo não ultrapassar o horário que me foi dado, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 2, e nós vamos ler apenas um versículo, aliás, parte do versículo. Nós não vamos ler todo o versículo, nós vamos ler uma parte do versículo, só a primeira parte do versículo, mas eu peço, por favor, que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar em boa parte do capítulo, mas eu, por questão de bom uso do tempo, quero apenas ler essa porção do verso, que é o verso de número 20, na sua primeira parte. Eu leio da Nova Versão Transformadora, e independente da versão que você tiver, é importante que você acompanhe a leitura, que diz assim: eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Diga: o Deus dos céus nos dará êxito. Diga mais uma vez: o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, os seus servos, começaremos. Diga comigo: nós, os seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vamos orar. Pai eterno, te damos graças pela tua palavra, pelo ambiente tão favorável de adoração, por tudo aquilo que já foi feito,
para preparar o nosso coração para receber a tua boa palavra. Sabemos que o Senhor é quem sonhou com tudo isso. O Senhor é quem planta sonhos no coração das pessoas, para que elas possam fazer aquilo que está de acordo com o teu propósito. E sabemos que esta noite é uma noite na qual o teu Espírito já tem falado. E agora pedimos que através da tua palavra, o teu Espírito fale de maneira tal que saiamos daqui impactados, transformados pelo poder da tua glória. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Assente-se, por favor. Talvez, e aqui apenas talvez, este livro, o livro de Neemias, seja considerado entre os estudiosos como o livro mais relevante no que diz respeito aos desafios de uma liderança inovadora. Neste livro você consegue pensar princípios, os quais têm sido aplicados através dos séculos, diante de situações que precisam de inovação, principalmente aquelas que surgem depois de momentos de grande crise e de grande dificuldade. Aliás, uma liderança, ela só pode ser destacada e testada diante dos momentos de maior dificuldade. É na hora da crise, é na hora da luta, é na hora dos momentos mais difíceis que líderes se destacam entre o povo. Tem sido assim através da história da humanidade, mas acima de tudo, é assim que a Bíblia nos revela aqueles que têm o seu nome registrado neste livro como pessoas de destaque. Moisés é levantado depois de um período de séculos de escravidão no Egito. Você vê um homem como Josué, que é levantado diante do desafio de possuir uma terra cheia de inimigos. E você vai vendo através da história das Escrituras, exatamente líderes que se destacam em grandes momentos de desafio para inovar e trazer uma nova realidade. Essa é a proposta, pelo menos no meu entendimento, de que nós estamos aqui. O próprio nome da conferência já nos dá o teor do que nós estamos buscando, algo novo, Nova Conference, algo novo de um Deus que faz nova todas as coisas. Deus é especialista em ambientes de dificuldade, de nos dar estratégias relevantes e funcionais. Esse é o nosso Deus. Deus nos coloca em situações difíceis para que nós, pelo poder do Espírito Santo e pela fé, possamos ter ideias que são inspiradas por Ele, para levar o povo aonde Ele quer levar. Não é o homem que quer levar o povo, tolo é aquele que acha que pode conduzir o povo por si só a algum lugar. Mas sábio é aquele que se coloca à disposição de Deus para conduzir o seu povo na direção que Ele quer levar. Sempre vamos encontrar destaques em pessoas assim, homens que dizem: eis-me aqui, Senhor. Ilimitado, cheio de problemas, como foi Gideão: sou pequeno, a minha casa é a mais pobre, a minha tribo é a menor, mas se o Senhor quiser me usar para livrar o povo das mãos dos midianitas, pode fazê-lo através de mim. E Deus continua à procura de pessoas assim, pessoas que querem se colocar à disposição para serem usadas por Deus para um tempo novo. E Neemias tem a sua história contada aqui dentro de um dos momentos mais caóticos de uma cidade que é conhecida como a Cidade Santa, uma cidade que havia vivido os seus tempos gloriosos, aonde Davi e logo em seguida seu filho Salomão constroem um império que é admirado e respeitado por todas as nações. Mas por uma sucessão de escolhas erradas,
e, acima de tudo, por permitirem que o pecado encontrasse espaço dentre o povo, a glória da cidade veio ao chão. E é assim que acontece sempre quando o pecado encontra espaço em qualquer lugar. Ele traz destruição, ele traz vergonha, ele rouba a glória. E agora Neemias, já fruto dessa derrocada, ele está como escravo. Ele servia como copeiro no palácio de um rei que havia tomado a cidade, havia destruído, havia queimado as suas portas. E quando um dos seus irmãos hebreus, judeus, passa por lá, ele faz uma pergunta: como é que está a cidade? Como é que está o povo? E a notícia que ele ouve, ela é triste. Ele diz: a cidade está em ruínas. O povo vive uma vida de miséria. E Neemias começa, de uma forma natural, a se colocar à disposição de Deus, porque aquilo que incomoda o coração de Deus, incomoda o coração de Neemias. Nós precisamos estar sempre sensíveis àquilo que incomoda o coração de Deus. Se incomoda o coração de Deus, deve incomodar o nosso coração também. Neemias se põe a orar, e Neemias se coloca à disposição para de que alguma forma Deus possa usá-lo. Ele se apresenta, como tipicamente o faz, perante o rei para cumprir a sua função de copeiro, mas o seu semblante estava triste. É óbvio que eu estou fazendo aqui um resumo do primeiro capítulo e boa parte do segundo. Quando o rei pergunta: o seu semblante está triste, ele diz: como não poderia estar de outra maneira, quando a cidade dos meus pais está assolada, os seus muros, todos eles destruídos, as suas portas queimadas. E o rei diz: o que você quer que eu faça? Ele diz: olha, se eu encontrar algum tipo de favor perante o Senhor, me permita ir, permita ajudar. Ele encontra favor perante o rei, e o rei não apenas dá a ele permissão para voltar e reconstruir a cidade, como também lhe dá cartas autorizando para que alguma ajuda chegasse. E é dentro desse contexto que agora nós encontramos este trecho que lemos a sua porção final. Neemias agora chega a Jerusalém, e a narrativa começa no verso de número 10. Ele chega a Jerusalém, e quando ele chega a Jerusalém, aquilo que ele ouvia falar era muito pior do que ele conseguia imaginar. Ele vê com seus próprios olhos os entulhos, as coisas destruídas, e ele usa uma expressão que na linguagem da Revista Atualizada, ela é uma linguagem não muito conhecida por nós, mas a linguagem que ele usa é opróbrio, que quer dizer vergonha. Neemias chega e diz: é vergonhoso o estado em que se encontra a cidade de Jerusalém. O que fazer quando nós estamos dispostos por Deus a fazer a diferença? Eu queria nessa noite, de uma forma muito simples e direta, te dar algumas ideias dentro desse texto, para você que quer fazer algo relevante para Deus, não para si próprio, mas para Deus, para o reino, para a glória do Senhor, para o avanço da sua igreja, nesse tempo onde há uma batalha terrível se levantando contra a família, contra a sociedade. Deus está à procura de homens e mulheres que se interessam por fazer a diferença. Primeira coisa que nós encontramos nesse texto, e é óbvio que ele está inserido dentro do seu contexto, é um detalhe que não pode ficar de lado na vida de qualquer pessoa que queira fazer a diferença. E eu gostaria que, se você possível, anotasse, sublinhasse, usasse o seu smartphone, o seu tablet, ou qualquer que seja o recurso que você tem para fazer essas anotações. Primeira coisa é de que há uma necessidade indispensável de nos interessarmos
em participar daquilo que Deus quer fazer. Deus nunca vai usar pessoas não interessadas. Deus está à procura de pessoas interessadas. Lembre-se do texto de Isaías capítulo 6, quando no ano da morte do rei Uzias, Isaías diz que viu o Senhor. E a visão que ele tem é uma visão gloriosa. Ele viu anjos, ele viu a glória do Senhor invadindo todo o templo. E diante da exposição da necessidade, há um versículo e uma citação que você já deve ter ouvido ou citado em algum lugar, quando Isaías diz, diante de uma pergunta de Deus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Qual é a resposta de Isaías? Eis-me aqui. Interesse. Deus nunca vai usar quem não mostra interesse em ser usado por Deus. Que bom que você está aqui hoje à noite, porque eu entendo que se você está aqui, é porque você está interessado em algo. Você poderia estar em outro lugar, você poderia ter escolhido outros tantos afazeres no final de semana, mas tudo começa com a minha preocupação, com o meu interesse de participar, de me importar com algo. Eu me importo, eu estou interessado com aquilo que está acontecendo, eu quero fazer algo. Usa a minha vida, eis-me aqui, o pouco que tenho, o pouco que sei, eu preciso colocar à disposição de Deus, porque Deus é especialista em nos surpreender, em como Ele pode usar a vida de pessoas que simplesmente se colocam à disposição, interessadas em serem usados por Ele. Foi assim com Neemias. Ele era um copeiro. Ele não era um líder, ele não era um estrategista, ele não era um arquiteto, ele não era um engenheiro, ele era um copeiro. Mas Deus usa não a sua capacidade, mas acima de tudo o seu interesse em fazer algo para o reino de Deus. Ele se mostra interessado em fazer coisas na igreja, em participar, em me envolver, em me colocar disponível. Eu gosto de gente que se põe disponível na igreja, gente que diz: pastor, estou aqui, me usa, tem alguma coisa para fazer, tem alguma conferência, o que eu posso ajudar? É esses que Deus quer usar. Eu preciso me interessar com o que está acontecendo ao meu redor. Às vezes nós agimos de uma forma displicente, o mundo caindo, as crises chegando, e nós achamos que vivemos num mundo paralelo. Está todo mundo falando de metaverso, e é maravilhoso o metaverso. Não, metaverso é uma opção paralela. Agora tem gente que só vive num universo paralelo. Você precisa se interessar com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, porque a diferença a gente começa a fazer no lugar onde a gente está. Eu fico às vezes preocupado com gente que diz assim: eu creio que um dia Deus vai me usar, eu creio que um dia Deus vai me levantar para missões, eu creio que um dia Deus vai me usar para ser um pastor, para um pregador. E eu faço a pergunta: o que é que você está fazendo para Deus onde você está hoje primeiro? Porque Deus nunca vai usar alguém para algo maior se você não se mostrar interessado e preocupado em servir aonde você está hoje. É agora, é na igreja que você está, é na cidade que você está, é ao lado das pessoas que você está, que você tem que se mostrar interessado, preocupado. É com aquilo que chega aos seus ouvidos. Se tivesse vindo, eu acredito, e aqui é óbvio, é uma conjectura, mas se tivesse chegado notícias difíceis, de necessidade, de um outro lugar, que não fosse Jerusalém, eu acredito que Neemias se interessaria também. O que eu aprendo aqui, aquilo que chega aos meus ouvidos, é o que eu tenho que participar. Quando chega a necessidade de algo ao seu redor, não procure alguém para ser a resposta. Se a notícia chegou aos seus ouvidos, é que Deus quer usar você para ser a resposta. Mostre interesse, se preocupe, participe.
Jesus, vendo as multidões, ele se compadece dela. Você vai ao texto de Mateus capítulo 9, verso de número 36, e nós identificamos isso no caráter do nosso Senhor Jesus. Jesus via as multidões que estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tinham pastor. Ele via as multidões, e aquilo que ele via gerava nele um santo desconforto. Você precisa ser movido por um santo desconforto. Você não pode ver necessidade ao seu redor e achar que não é da sua conta, que você não tem nada a ver com isso. Todos nós somos responsáveis em fazer a diferença nesse tempo em que o Senhor nos plantou. Aonde Deus te leva, Deus quer te usar de alguma forma relevante para o louvor da sua glória. É arrumando uma carteira, é arrumando alguma coisa aqui no som, abrindo o portão, ou como eu cheguei, o pessoal do estacionamento, que aqui é chique, é parking. Eu cheguei, uma pessoa disse assim para mim: o pessoal do parking está aí. O pessoal era todo bonito, tinha uma lanterna que brilha, tudo, arrumando lugar para alguém chegar, relevante naquilo que Deus te confiou. Você precisa se importar. Segunda coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que eu me importo, mas eu busco um foco. Quando você vai ao verso 12, preste bem atenção o que o texto diz. Ele sai discretamente durante a noite, levando poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração, ele diz. Não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. Mas o segredo desse texto é esse: ele não havia contado a ninguém os planos que Deus tinha colocado em seu coração. Quem quer ser relevante tem que estar atento à direção que Deus quer dar àquele lugar. Nós podemos ter boas ideias, elas são bem-vindas. Nós podemos buscar estratégias, elas são válidas. Mas o que traz bom termo, o que faz com que a coisa vale a pena, é uma direção de Deus. Eu preciso saber qual é a direção que Deus tem. Sabe por quê? Senão nós nos distraímos com ocupações e trabalhos e não produzimos nada. Estar envolvido com muita coisa necessariamente não é ser uma pessoa produtiva. A nossa produtividade está aliada à efetividade daquilo que Deus nos chamou a fazer. Jesus não perdia tempo. Quando vieram os gregos saber o que ele queria, interessados em curiosidade, a Bíblia diz que Jesus nem perde tempo com eles, não é o seu foco. Veio uma mulher cirfenícia pedindo pela sua filha. O que Jesus diz? O pão é para os filhos. Ela, obviamente, movida por fé, tanto é que Jesus diz que jamais se havia visto tamanha fé como a daquela mulher, disse: mas os cachorrinhos comem das migalhas. O que nós temos que entender é de que há uma necessidade de direção e de foco. Eu preciso saber aonde Deus quer me levar, o meu chamado. Nem todos nós, meus irmãos, fomos chamados, graças a Deus, para fazer a mesma coisa. Pare de se comparar com o que o outro está fazendo, para onde o outro está indo. Eu queria. Deus não te chamou para ir para onde ele foi. Deus te chamou para outro lugar. Mas o lugar que Deus te chamou é tão importante e abençoado como o outro está indo. Porque o segredo da bênção é estar no centro da vontade de Deus. Neemias sabia o propósito. Ele não compartilha com ninguém, mas ele diz: eu cheguei a Jerusalém e Deus havia colocado planos no meu coração. Você já buscou a direção de Deus? Você não pode vir para um evento como esse, para uma conferência como essa, simplesmente para ouvir bons louvores, boas ministrações, mas sair daqui sem rumo. Você tem que sair daqui com uma direção de Deus para a sua vida. Você tem que vir para cá dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre o norte, o qual eu devo caminhar.
aonde eu preciso gastar os próximos anos da minha vida, aonde eu posso e preciso usar do esforço, aonde? Porque senão, meu irmão, nada, nada, nada e não sai do lugar. É nada, nada, nada e nada. Nada, nada, nada e nada. Neemias tinha um propósito. Paulo talvez incorpore o apóstolo de uma forma mais compreensível para nós hoje. Quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 3, verso de número 13, é um texto extremamente conhecido pela maioria daqueles que já têm um pouquinho de vivência na fé cristã. Quando Paulo diz: eu concentro os meus esforços nisso, eu esqueço do que ficou para trás e olho para aquilo que está adiante. Mas a Nova Versão Transformadora, nesse versículo que eu citei, eu gosto da forma como o texto nos é apresentado. Eu concentro todos os meus esforços nisso. Foco. Você precisa ter foco. Quem quer ser bom em tudo, acaba não sendo bom em nada. Eu tenho medo de quem é especialista em um monte de coisa. Não, eu sei tudo. Sei um pouco de elétrica, sei um pouco de hidráulica, sei um pouco de tudo, sei um pouco. Normalmente ele só faz gambiarra. Eu li uma vez, e acho que esse livro tem em português. Ele não é muito bem distribuído no Brasil, porque ele não é muito comercial. Há um problema quanto a livros quando eles não têm um apelo muito comercial, porque nós perdemos o seu conteúdo, porque ele não é muito comercial. Mas tem um livro de um grande escritor americano e pastor chamado Charles Swindoll. Você já deve ter ouvido falar dele. Escreveu uma série chamada Os Heróis da Fé. Aliás, é um escritor singular. Ele escreveu um livro, em português foi traduzido para Dizendo Bem, alguma coisa assim. E esse livro conta a história do ministério de Charles Swindoll, de como ele começou, do seu chamado, de quando ele saiu do seminário, do fracasso que foi o seu primeiro ministério. Como é bom quando a gente sabe que pessoas que hoje são destaque fracassaram também. Olha, nunca analise a pessoa pelo seu capítulo atual. Todo mundo já levou uns tombos. Todo mundo. Charles Swindoll conta que o seu primeiro ministério foi um fracasso. E para piorar, o segundo também. Mas ele insiste, ele busca conselho num velho pastor. E ele conta a história nesse livro, até que ele chega no momento em que ele assume a presidência do seminário em Dallas. E ele começa a escrever muitos livros e começa a receber muitos convites para pregar em inúmeras conferências. Até que chega no momento em que Charles Swindoll diz o seguinte neste livro: eu cheguei à conclusão de que eu precisava ter foco naquilo que eu queria fazer com excelência. Começavam a me convidar para falar numa conferência escatológica. Eu comecei a dizer não. Começaram a me convidar para pregar em conferências para a família. Eu comecei a dizer não. E eu compreendi de que eu precisava ser um expert num assunto específico. E ele é especialista em vida cristã. Então qualquer outra conferência que me convidem, que seja sobre vida cristã, eu sou o seu preletor. Não é que ele estava desdenhando das demais conferências, não é que ele não tinha capacidade de falar a respeito da família, não é que ele era um ignorante escatologicamente falando, mas Charles Swindoll estava ensinando algo para nós que nós identificamos nesse texto. Se nós queremos fazer um ministério relevante, precisamos buscar foco, algo em que eu possa me destacar, algo que eu me esmere em fazer, algo que eu me dedique a fazer. Se você quer pregar, não seja só um pregadorzinho, seja o melhor pregador que você puder ser. Estude o máximo que você puder, ouça o máximo de pessoas que você puder, exponha-se, dedique-se, leia tudo que você puder a respeito da pregação, sobre a homilética, sobre a exegese de um texto, porque senão você vai, eu até prego. Aí o cara quer ser cantor, quer ser pregador, ele quer ser
dançarino do ministério de dança da igreja. É ou não é? Ele quer cantar no coral. E quando você vê, é óbvio que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, que tem momentos do ministério, e eu já fiz isso, em que você é o coringa da igreja. Eu pastoreei igrejas em que eu assoviava, chopava cana, ia para o canavial, cortava a cana, carregava o caminhão de cana e depois fazia ainda a garapa. Mas não tinha ninguém. Pastoreava a igreja, era mais ou menos assim. Eu vou até usar aqui o cenário. Eu não vou tocar porque eu não quero passar vergonha. Mas era mais ou menos assim. Tinha o teclado aqui, o púlpito era aqui do lado, ó. Literalmente assim, ó. O púlpito era aqui. Aqui ficava o teclado com o microfone. E aqui do lado a mesa de som. Verdade. Então eu chegava para o culto. O culto tinha 10 pessoas. 10 pessoas. E os 10 não sabiam nada de tocar teclado, não sabiam cantar, não sabiam pregar e não sabia nada de som. Eu sabia um pouquinho de cada coisa. Aí eu vinha, passava o som, ligava os cabos, passava, montava as caixas de som, chegava e falava som teste aqui, ó. Som teste testando aqui do lado. Começava o louvor, eu ia para o teclado. Meus irmãos, vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor. E eu vinha e tocava o teclado e cantava, e de repente terminava o louvor, eu assumia a função do pregador. O bom é que era um passinho para o lado, eu era o líder de louvor. Um passinho para o lado, eu era o pregador. É óbvio que há momentos na vida que isso são exigidos, mas você não pode se acostumar com isso. Você tem que treinar pessoas. Treina alguém para tocar o teclado, treina alguém para tocar o som, treina alguém para cantar, treina alguém. Se você quiser pregar, não, meu negócio é pregar, eu vou ficar no som, fica no som. Mas você tem que buscar foco. Neemias tinha um foco. Terceira coisa aqui com o texto, versos de número 13 em diante. A Bíblia diz que depois que escureceu, ele passa pela porta do vale, passa pelo poço do chacal, foi à porta do esterco. Pensa numa geografia desesperadora. Porta do vale, poço do chacal e porta do esterco. Ele passa por tudo isso para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado e as portas haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida eu fui à porta da fonte, ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para o animal passar. Por isso eu fui embora, ainda que tivesse escuro, subi pelo vale de Cedron, inspecionei os muros antes de voltar, e ao entrar de novo pela porta do vale. Qual é a terceira coisa que nós precisamos fazer se queremos respostas relevantes num tempo em que exige inovação? Você precisa estudar os fatos. Você precisa conhecer o ambiente. Você precisa estar disposto a conhecer todos os lugares. Você precisa ir. Neemias vai e passa. Ele passa pela porta do esterco, poço do chacal, mas ele também vai à porta da fonte. Ele vai ao tanque do rei. Ele passa pelo vale de Cedron. Na geografia, quem conhece um pouquinho da geografia da terra bíblica, em especial de Jerusalém, sabe que ele deu uma volta na cidade toda. Você sabe por que às vezes nós não temos respostas relevantes para inovar? Porque nós não conhecemos a necessidade do lugar. Você tem que dar uma olhada. Eu sei que há pastores e líderes aqui, você precisa conhecer, a Bíblia diz que você precisa conhecer o estado das suas ovelhas. Saber o que o ministério está precisando, você precisa conhecer. O texto aqui nos ensina que Neemias vai estudar os fatos. Você precisa saber qual é a realidade, o que está precisando. Porque às vezes você tem boas intenções, mas a sua intenção não atende a uma necessidade específica do lugar onde você está. Conheça os fatos, dá uma volta, converse com algumas pessoas, saia do seu círculo de conforto.
Pergunte para os amigos, pergunte para alguém da igreja, pergunte para um irmão do ministério, senta um pouco no fundo e assiste o culto para ver como é que está. Para os pastores e pregadores, ouça-se de vez em quando, pelo amor de Deus, porque às vezes você está achando que está arrebentando, e realmente você está arrebentando com o povo, que às vezes você olha a mensagem e diz assim: sangue de Jesus tem por quem que é esse pregador? E o Espírito Santo diz: és tu. Ouça-se, estude os fatos. Neemias não enfia a cabeça num buraco, ele busca saber os detalhes. O que é que ele vê? Ele vê uma cidade em ruínas. Quando eu identifico as necessidades, é mais fácil de você supri-las. É igual casamento. Casamento às vezes é aquele negócio, o casamento está em crise. Aí o marido vai e pergunta para ela: o que foi, bem? Ela diz: não é nada. Não é mais fácil a senhora responder? Diz: eu não estou te aguentando. Você falou um negócio que me machucou. É mais fácil. Diga qual o problema, diga qual a necessidade. Neemias vê o estado da cidade e ele vai de encontro à realidade. Quarta coisa, verso de número 16, melhor dizendo: os oficiais da cidade não sabiam onde eu tinha ido, nem o que estava fazendo, pois eu não havia contado os meus planos para ninguém. Eu ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais, os que realizariam o trabalho. Mas então eu lhes disse: vocês sabem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro e acabar com essa vergonha. Quarto lugar, se você quiser desenvolver uma liderança relevante, desenvolva relacionamentos com as pessoas para te ajudar. Sozinho tudo é mais difícil. Neemias diz: venham, reconstruamos. Diz: vamos juntos, vamos reconstruir o muro de Jerusalém. Ele busca gente para ajudar. Meus irmãos, tem coisas que é impossível de se fazerem sozinhas. Uma delas é ministério. Ministério não se faz sozinho. Ministério é uma força que é compartilhada por várias mãos juntas. Tolo é aquele que acha que sozinho pode alguma coisa. Não pode. Se você quiser fazer algo de relevante, inovador, cerque-se de boas pessoas. Olha quem é que ele cerca. Veja o que o texto diz. Ele não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e os outros. Sabe qual é o problema? Tem gente que não quer pedir opinião para gente que sabe mais do que ele. É nobre, é juiz, é oficial, porque você tem medo, a sua insegurança te impede de se cercar de pessoas melhores do que você. Você precisa se cercar de gente melhor do que você. Você precisa buscar caminhar com gente que tem algo para te ensinar. Alguém que vai dizer para você: olha, essa ideia, ela não é ruim não, mas olha, e se você fizesse desse jeito? Olha, se você buscasse realizar dessa forma. Queridos, eu dou graças a Deus pela forma como a igreja, principalmente a igreja central, tem desenvolvido nesses últimos anos. Mas ela não é fruto do trabalho de uma pessoa. Graças a Deus nós trabalhamos sempre ouvindo uns aos outros, conversando. É uma junta de oficiais, são pastores amigos, que às vezes diante de algumas situações eu digo para eles: rapaz, eu estou com uma necessidade assim, assado. Eles dizem: por que você não faz assim? Neemias, ele estabelece relacionamentos saudáveis. Eu tenho medo de gente
que acha que tem que ser sempre o mais sabido da turma. Eu estou por cima, hein? Aqui. Ele chega, ele é o maioral, ele é o bom. Neemias junta com o juiz. Ele era quem? Um copeiro. Mas o copeiro sabe que uma obra na dimensão como aquela que estava diante dele precisava da força de juízes, de líderes, de oficiais, de nobres, porque a obra do Senhor é feita pela melhor qualidade de mão de obra que a gente consegue encontrar. Todo mundo. O isolamento é perigoso e ele é infrutífero. Quinto lugar, porque meu tempo está acabando. A quinta coisa que Neemias faz é fortalecer a fé das pessoas. Nós precisamos adotar um discurso de fé. Pode ter certeza que no ambiente de Jerusalém, as palavras que encontravam espaço eram palavras de miséria, de vergonha. Porque quando Neemias adota o seu discurso, já agora no verso de número 18, ele começa a contar como a mão de Deus tinha estado sobre ele. E ele relata a conversa do rei. E olha o que acontece quando você fala de fé com as pessoas reagem. Olha a resposta do povo. Eles responderam, sim, igual o Diego, sim. Diego faz assim dirigindo no culto. Sim, o meu medo é quando ele dizer não. Mas ele está dirigindo no louvor, de vez em quando ele solta um sim. O povo, movido por um discurso de fé, diz sim, vamos reconstruir o muro. Você, líder, precisa ser aquele que contagia os outros com um discurso de fé. Conta para os outros, Deus fez isso, Deus fez aquilo outro. Olha como Deus tem sido bom para comigo. Olha, Deus me deu favor diante do rei. Olha como a mão do Senhor tem estado. Vamos! Tem líder que às vezes está difícil, né? Situação complicada, sei não, hein? A região aqui, ela não é muito boa para a igreja. Esse momento de pandemia, não sei. Meu irmão, você desanima o povo. Você precisa adotar um discurso de fé. Um discurso de fé. Vamos, olha como Deus é bom, o Deus a quem servimos. Porque o que fez aquela geração perecer no deserto foi dar ouvido a um discurso pessimista de 10 espias. Porque 10 deles chegaram dizendo, nós éramos como gafanhotos, eles pareciam gigantes. 2 deles, Josué e Caleb, tinham um discurso positivo. Não, nós vamos comer como pão, o Senhor já nos deu vitória. Mas só que o povo não deu ouvido ao discurso dos 2 homens de fé. E por causa do discurso pessimista, toda uma geração perece no deserto. Quando um pastor, quando um líder sobe, pega um microfone ou está à frente de uma pessoa, o seu papel é encorajar e incendiar o coração dos outros com fé. Fé, fé. Você tem que subir e dizer, dessa semana o pau vai quebrar. Aí você chega aqui dizendo, meus irmãos, como é que foi a sua semana? A minha foi complicada, hein? No mundo tereis aflições, mas eu não sabia que vinha tudo numa semana só. Aí o cara já entra na igreja achando que a vida está ruim. Aí ele ouve o pastor dizendo que a do pastor está ruim, ele faz o seguinte raciocínio: se ele que é o homem de Deus está ruim desse jeito, imagine eu agora. Porque se ele que é para ser o pastor, para encorajar o povo, está desanimado, eu larguei mão. Irmão, você tem que ter um discurso, eia, subamos. Na versão revista e atualizada, a expressão que nos é trazida como palavras de Neemias são essas: eia, subamos, reconstruamos, vamos diante. Você precisa ter um discurso encorajador. Encoraje as pessoas, seja um motivador. Diz, vai dar certo, Deus vai nos ajudar. Está difícil, mas Deus é maior. E o povo reage dizendo, vamos reconstruir. E ficaram animados para realizar a obra. Meu irmão, anima o povo que está perto de você.
Seja um animador, um encorajador. Quando o camarada estiver desanimado, vamos tomar um café, vamos dar uma volta. E às vezes não é um café, você dá um abraço na pessoa. Tem gente que às vezes só quer um cafunézinho. Tem um líder da igreja, ele está dizendo: ah, pastor. Eu conversei com um amigo agora, um pastor nos Estados Unidos. Ele disse assim para mim: rapaz, tinha uma pessoa da igreja, estava desanimado, rapaz. Disse que ia sair da igreja, porque ele disse que eu não cumprimentava ele. Aí eu falei: mas eu posso te cumprimentar agora? Então eu queria que você pode ir, não tem problema, gente, não quer que ninguém fique aqui insatisfeito. Mas deixa eu te dar um abraço e vou dizer para você, você é importante para mim. Aí o pastor foi, abraçou a pessoa, ele falou assim: pastor, eu não quero mais ir embora da igreja não. Por quê? Porque eu só queria esse abraço. Acabou. Às vezes um abraço resolve problemas, resolve crises, resolve divisões. Abraça. Se você não sabe fazer nada, abraça. Um abraço, porque é sentir de Deus, dá um abracinho nela, pronto. Encoraje as pessoas. Se você quiser ser um líder relevante, você tem que se importar, encorajar, motivar. Último lugar, e aqui a gente precisa aprender. Já agora, no verso de número 18 e 19, melhor 19, mas Sambalate, o horonito, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam do nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E aqui a gente aprende uma última lição que eu quero compartilhar com vocês. Se você quiser desenvolver uma liderança relevante e transformadora, você vai ter que aprender a lidar com as oposições. Elas virão querendo você ou não. E a maneira como você reage a elas é que vai fazer toda a diferença. É por isso que eu comecei a palavra usando exatamente a resposta de Neemias a essa oposição surgida por 3 homens, que depois 2 deles se destacam: Sambalate e Tobias. Gesem eu acho que muda de ideia, mas Sambalate e Tobias ouvem de Neemias: o Deus dos céus nos dará êxito. No meio da oposição, mantenha o seu foco em Deus. Eles vão enfrentar a oposição, sempre haverá gente se opondo àquilo que Deus nos chamou a fazer, sempre haverá. Sempre haverá de pessoas dizendo que você está fazendo por vaidade, sempre haverá pessoas dizendo que você só quer aparecer, sempre vai dizer a pessoa que você está perdendo seu tempo, sempre haverá pessoas para levantar inverdades, calúnias a seu respeito, sempre haverão. Mas você precisa aprender a enfrentá-los com fé e com coragem. Neemias responde: o Deus dos céus nos dará êxito. Na resposta de Neemias, ele quis dizer: você está enganado, não sou eu que estou fazendo, é Deus. Não sou eu que estou fazendo, é Deus quem nos vai dar êxito, é Deus quem está fazendo. E você não pode impedir o que Deus irá fazer. Você não se opõe contra mim, você não se opõe contra a minha liderança, você não se opõe contra os líderes que Deus levantou para estar ao meu lado. Você está se opondo a Deus, e a Deus ninguém pode resistir. Deus vai nos dar êxito. E olha, fica de lambuja, Neemias responde para ele: e quando terminar a obra, ninguém nem vai lembrar que vocês existiram, porque as pessoas não se lembram dos opositores. As pessoas sempre se lembrarão dos realizadores. Não dê voz e nem cor aos opositores, despreze, vá em frente, Deus vai te honrar. E lá na frente você vai ver a grande obra que Deus vai realizar através da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Estou no meu horário, hein? Até eu estou me surpreendendo. Estou surpreso comigo mesmo. Você quer que eu vá para o teclado também? Não. Você acha que não vai dar certo? Eu tenho certeza que não vai dar certo. Vamos orar. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero orar com você. Lembre-se,
Tudo começa quando você se importa. O que é que Deus tem mostrado para você? O que é que Deus tem revelado diante dos seus olhos? O que é? Às vezes há algumas necessidades e nesses dias Deus está incomodando você. Algo que te perturba, algo que é uma santa perturbação, sabe aquele desconforto que Deus vai produzindo e dizendo há algo ao seu redor acontecendo. E se você simplesmente se importar e dizer, eis-me aqui, Senhor, me usa, Deus vai realizar através da sua vida. E eu creio que nesses dias em que Deus os trouxe aqui, hoje e amanhã, há muita coisa que o Espírito Santo quer derramar sobre a sua vida, muita coisa. Mas você não pode simplesmente ouvir e não reagir. Você precisa ouvir e se importar. E olhar, como é que eu posso ser copeiro? Pastor, eu não sei nada, eu não tenho formação teológica, eu não tenho muito conhecimento nas Escrituras. Ok, tudo isso pode ser adquirido. Mas se você não se mostrar interessado, nada começa. Hoje Deus trouxe você aqui. Hoje Deus colocou você diante dessa palavra para você reagir de forma positiva, dizendo, Senhor, começa algo na minha vida hoje, abre os meus olhos, me causa esse desconforto, Senhor, para ser relevante, para ser usado por Ti. Mesmo pequeno, mesmo sem muita coisa, Senhor, me usa. Se nós estamos aqui falando sobre algo novo, Senhor, me usa como resposta do Senhor para a cidade onde eu estou, na igreja onde o Senhor me colocou. Deus está à procura de pessoas interessadas. E quem sabe, diante dessa palavra hoje à noite, o Espírito Santo falou ao seu coração, mas você precisa reagir a ela, pedindo licença do seu lugar. E a maneira como você vai mostrar para Deus que se importa, é dizendo, essa palavra foi para mim, Senhor. E eu não vou esperar amanhã o dia acabar, eu não vou chegar a esperar amanhã a última palavra da conferência. Eu quero dizer a partir de hoje que eu me importo. E eu quero que o Senhor me ajude a enxergar como é que eu posso ser útil na Tua obra. Eu quero saber como é que eu posso buscar esse foco, essa direção que o Senhor tem. Me ajuda. Se você é uma dessas pessoas, eu queria pedir-lhe para que você saísse do seu lugar, viesse aqui a esse altar. E a sua oferta para Deus hoje é a sua vida. Você vai dizer, Senhor, aqui ó, eu vim aqui nessa noite, eu quero me prostrar. Você é um pastor, você é um líder, eu não conheço a sua realidade, mas Deus hoje quer abrir os teus olhos para algo que precisa ser feito. Ele está à procura de pessoas. E se você quer ser essa resposta de Deus, pede licença, vem aqui à frente. Enquanto nós somos ministrados por uma canção, eu queria que você sensivelmente ouvisse a direção da voz do Espírito Santo, porque eu acredito piamente que Deus nesta noite está levantando homens e mulheres relevantes para esse tempo, porque Deus sempre vai usar pessoas que se importam, pessoas interessadas, que não se conformam com um estado de vergonha, de tragédia, de miséria. É gente que diz, Senhor, não pode ser assim, porque não foi feito para ser assim. Por que Neemias se revolta com o estado atual de Jerusalém? Porque ele sabia de que aquela cidade, a sua essência, a sua identidade não era aquela. A gente precisa dizer, não, não é assim. Essa cidade, essa igreja, esse lugar onde o Senhor me colocou, não pode decidir. O que o Senhor tem é algo grande, o que o Senhor tem é algo glorioso. Eu não me conformo, eu creio que o Senhor vai me usar. E eu estou aqui, Senhor. O que eu puder te oferecer, tudo que eu sou, eu coloco nas tuas mãos. Faça isso nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu acredito que esse é o melhor momento para a nossa vida, para que Deus dê um destino para nós, um destino para o nosso coração. Eu queria
chamar o nosso superintendente, pastor Wagner de Souza, para que viesse, orasse conosco, liberasse sobre nós uma palavra de direcionamento da parte do Senhor, nos abençoasse essa noite. Teu povo está no teu altar, Senhor. Fomos ministrados pela tua palavra. Eu sei, Deus, que esta palavra ela encontrou guarida no nosso coração. Ela ampliou a nossa visão. Ela talvez nos deu um novo motivo, um novo foco. E é para esse caminho que nós vamos seguir, estando sempre, buscando sempre a vontade do Senhor. Que a tua graça esteja repousando sobre a vida de cada um dos nossos pastores, das nossas pastoras, sobre a vida dos nossos líderes que estão presentes, sobre a vida, Deus, dos nossos queridos, amados irmãos que estão na organização da Nova Conference, a vida do pastor Jean, pastor Carlos, do pastor Manuel Lima, do pastor Flávio, que trouxe essa palavra ao nosso coração como instrumento canal do Senhor. Nós entendemos, Deus, que o Senhor está fazendo, e nós queremos nos tornar participantes de tudo aquilo que o Senhor vai realizar, já está fazendo, e para onde o Senhor vai nos levar. Que a tua graça esteja sobre a vida de cada um de nós. É apenas o começo de uma conferência que nós entendemos vai ser, Deus, algo que vai transformar a vida de cada um de nós, segundo o teu poder. Oramos com gratidão no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.